Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Boa noite a todos. Hoje, a nossa COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, recebe o nosso presidente, Otávio Vida, para fazer uma reflexão com o tema: se alguém vos bate a face direita, apresenta-lhe também a outra. E que nesse momento possamos estar calmos, com coração e mentes leves, tranquilas. Possamos ouvir essas palavras, que elas nos sirvam para manter confiantes a nossa fé e esperança em dias melhores. Que possamos abençoar e vibrar todo o nosso planeta. Fique à vontade, Otávio. Saudações. Mais uma vez aqui estamos na ambiência espiritual da nossa abençoada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, e rogamos a Jesus que Ele seja conosco, para que nós possamos desenvolver um trabalho comentando um dos assuntos mais importantes que existe no seu Evangelho e que nós, como espíritas, buscamos, evidentemente, trazer à luz da doutrina esses ensinos, essas reflexões, que serão, evidentemente, muito úteis para todos nós. Então, vamos iniciar o nosso trabalho e que Deus nos abençoe. Meus amigos, nós estamos aqui abraçando Jesus, recebendo esse convite inicial para absorver os seus ensinos. Então, nós estamos tendo aqui, na realidade, um encontro com Jesus. E ele será, evidentemente, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o nosso item aqui, o item 7, é o nosso assunto específico, que diz que se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra. É um assunto muito delicado, muito importante, mas que a gente vai, na leitura em conjunto, refletindo, para que a gente possa, então, tirar ensinos que sejam necessários e úteis dentro da nossa trajetória evolutiva, a trajetória evolutiva de cada um. E o que é que diz esse item? Tendes aprendido que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo que não resistirdes ao mal, que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhes também a esquerda. E prossegue o Divino Mestre. E se alguém quiser demandar convosco para vos tornar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E conclui, e se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazer ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais àquele que quer tomar emprestado. O evangelista é São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. E a pergunta é a seguinte: o que é que Jesus pretendia com esse ensinamento? O que é que ele continua pretendendo com esse ensinamento? O que nos leva a escolher olho por olho e dente por dente? Será que é o orgulho? Estamos presos nessa lei do passado? E um dos conceitos intrigantes de Jesus é essa proposta de oferecer a outra face. Quando a gente analisa literalmente essa passagem, que está contida nos evangelhos, vemos ser irracional ficar oferecendo a face para que outro, tomado de violência, nos agrida fisicamente, não é verdade? É uma metáfora que sugere que se a situação nos chega de forma desagradável, devemos mostrar a face oposta. Então vamos começar a elucubrar, a pensar com relação a isso que nós estamos aqui colocando.
Diríamos então que dar outra face é mudar a paisagem, é uma ação positiva diante de uma negativa. Mas é natural que a ofensa que Jesus se referia era do aspecto moral ou emocional. Hoje nós já sabemos disso. Oferecer essa outra face diz da intimidade que é para oferecer outra possibilidade em nossos relacionamentos. É outra maneira de nos convidar em relação ao próximo. Que o problema do ser humano, um dos mais graves que existe, evidentemente, que é a relação. Então, quando todos atirarem pedra, nós somos convidados a retribuir com flores. Veja que interessante. Então, são as bofetadas que levamos pela agressão verbal do próximo, pelo discurso provocativo do outro, ou ainda pelo verbo agressivo de quem se nos acerca. E é interessante que nós aqui coloquemos e entendamos essa parte, por quê? Porque nós vemos hoje essa situação que são muitas vezes situações que são de deboche, situações de provocativas, situações que fazem com que a gente realmente reflita com mais profundidade com relação a todo esse aspecto de que Jesus nos convida a retribuir o bem, o mal que nos fazem. Então vamos continuar diante desse quadro para que a gente possa também, evidentemente, ter maiores e outras observações. Vamos em frente. Se tudo estiver escuro, se nada puder ser visto, seja você a luz. Ilumine as trevas com a pequena lâmpada. Quando todos estiverem chorando, dê o primeiro sorriso. Não com os lábios sorridentes, mas com um coração que compreende, com braços que confortam. Observem que nós estamos sendo convidados aí para o exercício da caridade. Porque fora da caridade nós sabemos que não há salvação. Então é imprescindível que nós tenhamos, evidentemente, esse entendimento mais amplo, mais profundo, para que todos nós tenhamos, claro, essa situação de observar e verificar com bastante nitidez esses detalhes que o ensino do Evangelho nos sugere. Porque surge um relacionamento difícil, seja na família, no trabalho, no ambiente social, não há nada melhor do que nos propormos a modificar a situação. Nós somos convidados para isso. Como espírita, nós temos que fazer isso. Porque ao modificar nosso olhar a respeito das atitudes de quem nos irrita, estaremos oferecendo uma nova face para o relacionamento. E é verdade. Porque se só somos nós os responsáveis também de irritar o próximo, alterando o ambiente de convivência a ponto do relacionamento ser difícil, proponhamos-nos oferecer a outra face. Veja como as coisas são sutis dentro do relacionamento atual, como é necessário que nós possamos transformar uma situação agressiva, uma situação desconfortável, numa situação que seja pelo menos suportável. E assim, nós entendemos que esses assuntos são importantíssimos para que a gente possa absorver. Por quê? Evitemos, na presença de quem nos é difícil, as situações que provoquem contendas. Nós vemos muito isso hoje, né? Situações que podem ser evitadas e a gente fica provocando, fica criando situações, cisânia, que podem ser evidentemente evitadas. Sem a necessidade de fingir, mentir ou dissimular. Ofereçamos maneira mais amenas e suaves, nova possibilidade de comunicação, como quem mostra a outra face de um mesmo rosto. Porque assim a gente evita, meus amados irmãos, assuntos, valores ou posicionamentos extremos. Nós sabemos de posicionamento muito extremo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia.
Ora, sendo amar o próximo como a si mesmo a maior lei de Deus, todos os dias, né? E percebemos isso, a vida está a oferecer chances para que o sentimento amor, nas suas mais variadas vertentes, isso sim, possa ganhar raiz na intimidade de nossos corações. Nós estamos aqui aprendendo a amar. Então, seja você, sejamos nós, a oferecer a face sorridente e otimista da vida, onde a tristeza e o pessimismo marcam presença. E Hamed, espírito, nos ensina uma coisa extraordinária. Cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Olha como isso é importante. Uma das coletâneas das obras de André Luiz, um livro No Mundo Maior, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 3º, o instrutor Calderaro dá uma lição fantástica sobre os questionamentos de André Luiz com relação às condições do ser humano, do seu estágio dessa agressividade, etc. E ele responde de forma maravilhosa, simplesmente espetacular. Ele diz que nós temos que compreender a perversidade como loucura. Observe como isso é profundo. Perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Então a pergunta que não quer se calar: nós temos que aceitar tudo que fizerem contra nós? Absolutamente. Porque da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho, se ele for causa de escândalo, é outra metáfora do mestre, nós sabemos, né? Se o seu olho ou sua perna for motivo de escândalo, cortar, é uma metáfora. Então, levada às últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria os campos livres aos maus, que nada teriam a temer, não se pondo freio às suas agressões, bem logo todos os bons seriam suas vítimas. Isso não pode, evidentemente, acontecer. De hipótese nenhuma, nós temos que ter medidas que possam coibir essas coisas que são consideradas como contraventores da lei, né? Como situações que fogem, evidentemente, ao princípio de educação, ao princípio de sociabilidade, relacionamento, etc. Isso é uma situação. Agora, a situação com o nosso irmão é completamente diferente. Nós vemos sempre a situação que é justamente o ser humano. Nós não estamos aprovando o ato. Nós não estamos coniventes com aquilo que não presta, com aquilo que é uma situação de uma posição, evidentemente, infeliz. Não é isso. Mas é a situação que temos de relacionamento no mundo, porque o objetivo é transformar esse mundo num mundo melhor. Então, o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. E por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, não interdita a defesa, mas ele condena, evidentemente, a vingança. E isso, evidentemente, nós não podemos, porque temos que ter esse princípio basilar no coração do cristão, né? Como é que um cristão pode fazer perdoar, etc., com a mágoa no coração? Não pode, não tem condições. Então, não se vingar é fundamental para que a gente entenda isso, internalize isso, como também não desejar o mal e não retribuir da mesma moeda. Vê uma situação de um irmão que está evoluindo, oremos por ele. Vê uma situação de alguém que fez alguma coisa que não nos convém, ou que nos feriu, que nos agrediu, etc. Oremos por ele. E o problema é deles, meus irmãos, não é seu. O problema é dele, não é nosso. E os preconceitos do mundo, o Evangelho assim nos ensina, sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, e o que parece a justiça para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Nós sabemos que os dois maiores problemas da humanidade consistem justamente no orgulho e no egoísmo. A espiritualidade considera o orgulho maior ainda
um problema maior ainda do que o próprio egoísmo. Ou melhor, corrijo, o egoísmo está superior ao orgulho, eles consideram como o defeito maior do ser humano. Mas o orgulho, evidentemente, que tem os seus filhos, cria uma situação, evidentemente, de dificuldade imensa na relação dos seres humanos. Então, a lei mosaica dizia olho por olho e dente por dente. Mas isso aí está em harmonia com o tempo que Moisés vivia. Isso era uma outra época. Os tempos mudaram. Então, como cristãos, como espíritas, nós temos que entender que o passado tem que ficar no passado. Traz, evidentemente, ensino para as nossas vidas, experiência, claro, mas é o passado. A gente não pode ter essa situação, esse sentimento de olho por olho e dente por dente, retribuir com a mesma moeda, como nós falamos anteriormente. Então, entra uma conotação de importância vital em nossas vidas, que é o perdão. Então, o que é que eu faço com o perdão? Se eu perdoo, eu tenho um resultado significativo para mim, muito mais por aquele que é perdoado. Porque com o perdão, eu tenho em mim uma paz interior, eu crio essa paz interior. Eu me libero dessa dor, dessa ferida que está dentro de mim. E, obviamente, eu avanço a minha reforma, o meu crescimento espiritual. Porque eu perdoo as pessoas, se perdoa as pessoas, não são os atos. Os atos são negativos, são equivocados, não tem o nosso, evidentemente, nosso aplauso, nosso amparo, nosso apoio, não é isso. Mas as pessoas não, as pessoas têm que ser perdoadas, porque, obviamente, ainda não estão no estágio espiritual mais um pouco avançado, não é superior a ninguém, mas que tem um certo conhecimento para frear essa condição que, evidentemente, não leva absolutamente a nada, pelo contrário, aumenta o sofrimento. Mas foi ele, o nosso mestre, Jesus, que nos ensina a retribuir o mal com o bem. E diz com todas as letras: não resistais aos que vos fizer mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Começa então, nesse caso, a gente a ter no presente o planejamento do futuro. Então, a partir desse instante que a gente começa a internalizar esse conhecimento, a gente começa a ter uma outra visão. Porque o detalhe é o seguinte: nós somos espíritos com experiência material, não é o contrário. Então, nós saímos daqui, temos aqui uma passagem, temos aqui um momento, isso aqui é uma escola, é um educandário, né? É uma condição que a gente tem para evoluir, é oportunidade, é bênção. A reencarnação, a oportunidade que nós estamos tendo aqui na nossa vida, é bênção que Deus nos concede para que nós possamos evoluir e sermos felizes. Ninguém nasceu para ser infeliz, é para sermos felizes. Então, a fé, dizem os Espíritos, na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente: voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis ferido pelas coisas da terra. E a espiritualidade, os benfeitores, nos ensina de uma forma muito mais profunda ainda. Não é profunda, além do que está falando, para reforçar o que está falando, o que está sendo, inclusive, escrito, eles dizem que a busca do reino de Deus, essa busca da vida futura, ela sobrepõe a todos os interesses e considerações humanas. Eles não falam que é um ou outro, a todos. Eles criam essa condição, evidentemente, para que a gente desperte ainda nesse plano material para uma vida melhor, para uma vida
que tenhamos uma condição de utilidade, mais utilidade ainda do que nós já estamos tendo. Mas tem uma referência para nós que nos ensina quem realmente esse homem singular. Ele sabia o que Jesus pretendeu dizer quando falou sobre oferecer a outra face. Nós estamos falando de Giovanni, de Pietro, de Bernardone. Francisco de Assis, porque foi em Assis que ele nasceu. Não foi muito distante ele veio ao nosso planeta. Dante Alighieri disse que ele foi uma luz que brilhou sobre o mundo, e realmente foi, segundo os espíritos, um dos maiores, o maior seguidor de Jesus. Nasceu em 26 de setembro de 1182, desencarnou no dia 3 de outubro de 2026 e é o patrono da nossa abençoada casa. E o interessante, meus irmãos, que sua vida foi um hino de paz. E sua oração ficou imortalizada nas páginas da história, como a oração de Francisco de Assis. Ele pede ao Senhor: faz de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Esse homem foi um verdadeiro instrumento da paz. A paz, meu irmão, que é imprescindível nas nossas vidas. Jesus não nos deixou nenhum bem material, mas legou para todos nós a paz. É indispensável que tenhamos essa paz nos nossos corações, no nosso proceder, no nosso falar, no nosso agir. Uma vez, conversando com alguém que estava dentro de uma reunião que fazia sempre reunião mediúnica, participava de reunião mediúnica, mas também participava também de muito trabalho de passe, uma das nossas irmãs comentou sobre uma situação de alguém que ela dava o passe e que esse passe, quando ela dava, ela sentia que a pessoa ficava um pouco instável, mas não dizia para ela o que estava acontecendo, mas ela sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ocorre que em determinado momento ela disse que ia fazer uma operação, essa moça que recebeu o passe ia fazer uma cirurgia, e que ela pedia vibrações para que realmente corresse tudo bem. Mas não foi assim. E quando chegou no dia anterior, ela ainda ia se internar, ela ainda recebeu o passe, e essa senhora que dava o passe sentiu aquela imagem, aquele vulto sair daquela região abdominal. Não disse nada, mas ela revelou, a moça que estava tomando passe, que ia fazer a cirurgia, que naquele dia ela tinha se libertado. Ela perguntou por quê. Ela falou que tinha um relacionamento conturbado, o companheiro já tinha desencarnado, ela tinha essa mágoa no coração. Mas naquele dia, naquele momento, ela conseguiu perdoá-lo. E libertou, evidentemente, aquele que ela estava, dentro dessa simbiose, sofrendo e fazendo sofrer. Então, a paz é a maior riqueza que a gente pode ter na vida, é a paz. E que nós possamos, evidentemente, um dia, dentro da nossa trajetória, receber esse abraço que todos nós queremos. Esse abraço de Jesus. Jesus está sempre com as mãos estendidas para todos nós. Nós é que podemos não estar com as mãos voltadas para Ele. Que nós possamos, então, nesse instante, nesse momento, que todos nós aqui estamos reunidos, usufruir desse momento de luz, desse momento de paz, desse momento de alegria, nessa situação que nós estamos vivendo, para que nós tenhamos um mundo melhor, que nós tenhamos as condições necessárias para suportar, tolerar, ter resignação, paciência, que é uma arma fundamental em toda a convivência, criar as condições necessárias para que dentro desse relacionamento construtivo e evolutivo possamos crescer, perdoar o nosso irmão,
jamais fechar as portas para essa reconciliação, obviamente, e dentro das condições humanas, aquele que nos faz alguma coisa, nós não temos, evidentemente, já uma condição tão confortável para que exista, talvez, uma amizade, que se renove essa amizade ou se refaça uma amizade. Esse não é o ponto. O ponto é justamente como está o nosso coração. Não desejar o mal, vibrar sempre a benefício desse alguém, mesmo porque uma amizade ela se perpetua com dois aspectos, conforme nos ensina o Evangelho. O primeiro aspecto é o respeito, mas respeito é obrigação, é educação, você respeita qualquer um, mas outro ponto é a confiança. Confiança, obviamente, a gente se adquire. De sorte que eu agradeço mais uma vez essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos, sob as das bênçãos do Pai. Rogo a Deus que na sua infinita bondade e misericórdia derrame bênçãos sobre toda a humanidade e que assim, dentro das nossas possibilidades, do nosso dia a dia, vigilantes sempre com os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, possamos contribuir para um mundo melhor. Que Deus nos abençoe. Viva Jesus! Paz para todos.